Imagine que você está olhando para uma maçã sobre a mesa. Você sabe que ela está ali, mas o que acontece quando você desvia o olhar? A maçã ainda existe de forma sólida ou se torna apenas uma nuvem de possibilidades, esperando você voltar e definir a realidade? Parece algo impossível de acreditar, não é? Mas na mecânica quântica, isso é real. No nível mais fundamental, as coisas não existem do jeito que pensamos. Elas se comportam como ondas de probabilidade até que sejam observadas. Quando você olha, elas decidem se tornar algo concreto. A realidade parece estar esperando a sua percepção para se estabelecer. Isso não é um truque da mente ou ficção científica. É um fenômeno real chamado de efeito observador, um dos conceitos mais intrigantes e debatidos da física. Mas será que isso significa que você está mudando a realidade simplesmente ao olhar para ela? Ou será que há algo mais acontecendo? Agora vamos falar de um experimento que desafiou nossa compreensão da realidade. O experimento da dupla fenda. Se você nunca ouviu falar dele, prepare-se para questionar tudo o que você sabia até agora. Imagine a seguinte situação. Você tem uma parede com duas pequenas fendas. Do outro lado da parede há uma tela para capturar o que passar pelas fendas. Agora imagine disparando partículas pequenas, como elétrons ou fótons, em direção a essas fendas. O que você esperaria que acontecesse? Se essas partículas fossem como pequenos objetos sólidos, como bolinhas, você esperaria que elas passassem por uma fenda ou outra, resultando em dois agrupamentos na tela, diretamente atrás das fendas. Mas, na realidade, algo estranho acontece. As partículas não se comportam como objetos sólidos. Elas agem como ondas, passando pelas duas fendas ao mesmo tempo e criando um padrão de interferência, onde algumas ondas se cancelam e outras se reforçam. A pergunta é, as partículas são, na verdade, ondas? Quando os cientistas realizaram esse experimento pela primeira vez, esperavam que as partículas se comportassem como objetos sólidos, gerando dois padrões distintos na tela. Mas o que encontraram foi o padrão de interferência, que indicava que os elétrons estavam se comportando como ondas, interferindo entre si. O problema é que os elétrons podem ser medidos como partículas. Você pode segurar um elétron e medir sua carga. Então, por que, quando eles viajam através das fendas, eles agem como ondas? Os físicos pensaram, talvez não saibamos qual fenda cada elétron está atravessando. Então, instalaram um detector para observá-los. E o que aconteceu? Algo impressionante. No momento em que um observador estava presente, os elétrons deixaram de agir como ondas e passaram a se comportar como partículas normais, criando o padrão esperado. Dois agrupamentos na tela. O que isso significa? Quando os elétrons não estavam sendo observados, eles se comportavam como ondas, passando pelas duas fendas ao mesmo tempo. Mas quando foram observados, pararam de agir como ondas e escolheram uma única fenda para atravessar. A presença do observador forçou os elétrons a tomar uma decisão. Essa mudança no comportamento é um dos maiores mistérios da física quântica. Não é apenas uma peculiaridade, sugere algo perturbador sobre a própria natureza da realidade. Antes de serem medidos, as partículas não têm um estado definido. Elas existem como uma onda de probabilidades, em várias possibilidades ao mesmo tempo. Só quando tentamos medi-las, elas escolhem um estado específico. Isso implica que, no nível quântico, as coisas não existem de forma definida até serem observadas. A realidade parece se recusar a tomar uma forma clara até ser forçada a isso. Esse fenômeno não é apenas uma questão física, é uma questão existencial. A realidade realmente existe, independentemente de nossa percepção, ou ela precisa de um observador para se concretizar? Por que o universo parece se importar com nossa observação? O experimento da dupla fenda nos deixou com uma grande dúvida. Por que observar algo muda o seu comportamento? Por que a função de onda colapsa quando medimos? Será que as partículas sabem que estão sendo observadas? O problema da medição é uma das questões mais profundas da mecânica quântica e desafia nossa compreensão sobre o que é a própria realidade. Por que um sistema que
que está em uma superposição de possibilidades se estabelece repentinamente em um estado definido quando o observamos. Vamos esclarecer um equívoco comum. Isso não tem nada a ver com a consciência humana. Não é como se o universo estivesse esperando que você acordasse pela manhã para decidir se sua cama existe ou não. A mudança não ocorre porque alguém está pensando sobre os elétrons, mas sim porque o ato de medi-los altera fisicamente o seu estado. Para entender isso, precisamos falar sobre o que significa medir na física quântica, especialmente no nosso cotidiano. Quando você mede algo, como verificar a temperatura de fora, você está apenas coletando informações, você não está mudando o clima ao olhar para o termômetro. Mas na mecânica quântica, medir algo não é apenas uma observação passiva, é uma interação. Para observar uma partícula, precisamos atingi-la com algo, como um fóton de luz. E aí está o problema. As partículas quânticas são extremamente pequenas. Imagine tentar encontrar uma bola de ping-pong em um quarto escuro, mas a única maneira de verificar é jogando uma bola de basquete nela. No momento em que a bola de basquete atinge a bola de ping-pong, ela não está mais no mesmo lugar e você perde a noção de onde estava. Isso é exatamente o que acontece com os elétrons. O simples ato de medir sua posição perturba tanto o sistema que altera o seu estado. O objetivo principal da medição é obter informações sobre o estado do sistema. No entanto, essa informação chega a um custo, a alteração do estado do sistema. Isso é uma diferença fundamental em relação às medições clássicas, onde podemos medir atributos sem modificar o sistema de forma significativa. Durante a medição, o aparelho de medição se torna parte do sistema quântico. Em algumas interpretações, como a da decoerência quântica, o ambiente desempenha um papel crucial na definição do estado, emaranhando o sistema quântico com muitos outros graus de liberdade. Em outras palavras, o efeito do observador não tem a ver com a consciência, mas sim com a física, que força a realidade a escolher um estado no nível quântico. No nível quântico, as partículas não têm uma posição definida até que sejam medidas. Em vez disso, elas existem como uma onda de probabilidades, o que significa que podem estar em vários lugares ao mesmo tempo. Esses estados possíveis coexistem até que algo force uma decisão. A medição faz com que a função de onda colapse, como se o universo estivesse rolando dados e escolhendo um único resultado. Antes disso, a partícula não está em um único lugar, mas em várias posições possíveis, cada uma com uma probabilidade associada. Mas quando interagimos com ela, a função de onda entra em colapso e a partícula se estabiliza em um lugar específico. No experimento da fenda dupla, quando não há medição ou observação, a partícula permanece em um estado de superposição, se comportando como uma onda e passando simultaneamente por ambas as fendas. Isso resulta em um padrão de interferência na tela, indicando que a partícula está interferindo consigo mesma. Quando medimos, por exemplo, detectando por qual fenda a partícula passou, essa interação faz a função de onda da partícula colapsar. Como resultado, a partícula se comporta como uma partícula clássica, escolhendo um caminho e fazendo com que o padrão de interferência desapareça, aparecendo em duas faixas distintas na tela. Não é que a partícula esteja tomando uma decisão consciente, é que ela nunca teve um estado definido até que forçada a escolhê-lo. A verdadeira questão é se as partículas não têm um estado definido até que sejam medidas. Isso significa que a realidade por si só é incompleta até que algo interaja com ela. O universo seria apenas um conjunto de probabilidades esperando para ser observado. Esse é o ponto onde a física quântica se encontra com a filosofia. Alguns físicos argumentam que o mundo parece sólido e real porque interagimos constantemente com ele. Outros sugerem que a realidade se torna definitiva quando partículas suficientes interagem de uma maneira que anula a
incerteza quântica. A questão mais profunda permanece. Se ninguém estivesse observando ou interagindo com o universo, ele realmente existiria em uma forma definida? Aqui, as coisas começam a ficar estranhas. Na mecânica quântica, a medição não se resume apenas a observar. Ela envolve uma perturbação física no sistema. No entanto, as coisas ficam ainda mais bizarras quando percebemos que existem limites para o que podemos saber sobre uma partícula. Isso nos leva ao princípio da incerteza de Heisenberg, que basicamente afirma que, ao escolhermos medir a posição de uma partícula com precisão, perdemos a capacidade de medir seu momento com a mesma exatidão, e vice-versa. Não se trata de uma limitação das nossas ferramentas de medição, mas sim de uma lei fundamental da natureza. Quanto mais precisamente sabemos onde uma partícula está, menos sabemos sobre para onde ela vai. Esse fenômeno persiste. Não importa o quão avançada nossa tecnologia se torne. Imagine, por exemplo, que você está assistindo a uma corrida de carros. O veículo está passando a 320 km por hora. Nesse momento, você tem uma ideia bem clara de sua velocidade, mas se tentasse localizar sua posição exata a cada milissegundo, seria praticamente impossível, já que o carro está se movendo rápido demais para ser congelado no tempo. Agora, se o carro estivesse estacionado, saberíamos exatamente onde ele está, mas não teríamos ideia da sua velocidade, porque ele não está em movimento. Esse é o tipo de comportamento que observamos nas partículas em níveis quânticos. Elas não têm uma posição e um momento bem definidos ao mesmo tempo. Quanto mais precisamente tentamos medir um, mais incerto o outro se torna. Essa é uma das razões pelas quais, quando tentamos medir a posição de um elétron com precisão, seu momento se torna extremamente incerto. E quando tentamos medir seu momento de forma exata, a posição do elétron fica tão espalhada que poderia estar em qualquer lugar. Não é que nossas ferramentas de medição sejam ineficazes. É a própria natureza que se recusa a permitir que definamos ambos ao mesmo tempo. Isso desafia a nossa compreensão clássica de realidade. Na física clássica, se você sabe onde algo está e a que velocidade está se movendo, pode prever exatamente onde estará no futuro. Assim, conseguimos enviar foguetes ao espaço e prever o movimento dos planetas. No entanto, no nível quântico, não podemos fazer isso. O melhor que podemos fazer é atribuir probabilidades. Em vez de dizer que o elétron estará em um lugar específico, temos que dizer que ele tem 70% de chance de estar ali, 20% de chance em outro lugar e 10% de chance em um local completamente diferente. Isso destrói a ideia de determinismo, que nos diz que, se tivermos todas as informações sobre um sistema, podemos prever seu futuro com exatidão. A aleatoriedade quântica está entrelaçada com a própria estrutura da realidade. Isso significa que, no fundo, a realidade não é exatamente o que pensamos ser. As partículas quânticas não possuem posições ou velocidades definidas até serem medidas. Antes disso, elas são apenas nuvens de possibilidades. E aqui é onde a situação se torna realmente inquietante. Se a incerteza é uma característica fundamental do universo, isso sugere que a aleatoriedade está no centro da realidade. Se for esse o caso, quanto do que consideramos sólido em nossa realidade não passa de uma ilusão de certeza? A mecânica quântica coloca a própria natureza da realidade em questão. O experimento da dupla fenda nos mostra que as partículas se comportam de maneira diferente quando são observadas. E o princípio da incerteza nos diz que, em escalas menores, não conseguimos definir a realidade de forma precisa no momento. Então surge uma pergunta natural. Se as coisas não têm um estado definido até que sejam medidas, a realidade realmente existe quando ninguém está observando? Este não é apenas um dilema físico, mas um verdadeiro pesadelo filosófico. Dependendo da interpretação da mecânica quântica, a resposta poderia ser talvez não. Cientistas ainda não concordam sobre o motivo pelo qual a medição altera a realidade, o que deu origem a várias interpretações sobre o que está acontecendo. Uma das mais conhecidas é a interpretação de Copenhague, que é a visão predominante defendida por físicos como Niels Bohr. Ela afirma que as partículas existem em uma superposição
superposição de estados, o que significa que elas não estão em nenhum lugar específico até serem observadas ou medidas. O ato de medir força à onda, de probabilidade da partícula a entrar em colapso, fazendo-a se acomodar em uma realidade definida. Ou seja, a realidade não existe de forma concreta até que algo a faça tomar uma decisão. E isso leva a perguntas ainda mais inquietantes. Se ninguém estiver observando, a Lua ainda existiria? A ideia de múltiplos mundos é fascinante e, ao mesmo tempo, assustadora. Imagine que, em vez de haver um único resultado para os eventos da vida, cada possibilidade se manifesta em universos paralelos. Essa teoria, conhecida como a interpretação de muitos mundos, foi proposta por Hugh Everett. Ela sugere que, quando observamos uma realidade dentro do sistema quântico, o universo se divide em várias versões. Por exemplo, se um elétron passa por uma fenda à esquerda, em outro universo ele passa à direita, e assim por diante. Se isso for verdade, significa que, em algum lugar, cada decisão que tomamos, até mesmo aquelas aparentemente pequenas, como um simples cara ou coroa, gera uma versão alternativa de nós mesmos que tomou outro caminho. E em algum desses mundos, pode haver uma versão de você que tomou decisões totalmente diferentes. Talvez até uma versão que acredita que shorts cargo ainda são uma boa escolha. No entanto, existe outra visão interessante sobre a realidade proposta pelo físico Louis de Broglie. Em vez de aceitar que a posição das partículas seja indefinida até que seja observada, ele sugeriu que as partículas sempre têm uma posição definida, mas são guiadas por uma onda piloto, algo que não conseguimos observar diretamente. Essa ideia traz à tona uma realidade que é bem definida, mas que permanece oculta aos nossos olhos. Assim, enquanto a mecânica quântica parece estranha, a realidade ainda pode ser sólida e previsível, mas com uma camada invisível de complexidade abaixo da superfície. Podemos pensar nisso como uma forma de trapaça no universo. As regras aparentes funcionam, mas existe algo mais, algo oculto, controlando os bastidores. Então, surge a grande questão. A realidade é falsa? A resposta simples é: ainda não sabemos. A resposta mais longa depende do que entendemos por real. Se a realidade exige que as coisas tenham propriedades bem definidas o tempo todo, então, de acordo com a mecânica quântica, a realidade parece incompleta. Mas, se a realidade é apenas aquilo que podemos observar, então, talvez o que percebemos já seja suficiente. Talvez a incerteza seja uma característica natural da nossa experiência, principalmente em escalas microscópicas. E aqui está o ponto que mais intriga: a ideia de que a realidade só se define quando é observada. Quem ou o que está observando o universo? Será que o universo está constantemente se observando? E nós, seres humanos, somos apenas probabilidades esperando para ser definidos por algum tipo de observador cósmico? E se parássemos de olhar, será que tudo simplesmente desapareceria, voltando à incerteza? A ideia de que a realidade só se torna real quando observada é, sem dúvida, perturbadora. E isso nos leva a uma questão ainda mais estranha. Seria a própria consciência humana a responsável por colapsar a função de onda quântica? Talvez nossas mentes, em algum nível, estejam ativamente moldando a realidade. Mas, embora essa ideia pareça profunda e até mística, ela está longe de ser uma verdade científica amplamente aceita. Muitos acreditam erroneamente que a mecânica quântica diz que a mente influencia diretamente o universo, mas isso é um mal-entendido. A confusão começou com os primeiros pioneiros da física quântica, como John von Neumann e Eugene Wigner, que questionaram o papel da consciência na medição quântica. Wigner até sugeriu que uma mente consciente poderia ser necessária para transformar o potencial quântico em realidade. No entanto, experimentos mais recentes mostraram que o colapso da função quântica acontece mesmo sem a intervenção de observadores humanos. A interação das partículas por si só já é suficiente para forçar o sistema quântico a assumir um estado definitivo. Ou seja, a realidade não precisa de um observador humano para existir. Ela simplesmente precisa de alguma forma de interação para se definir. Uma ideia comum sobre o efeito observador é acreditar que isso significa que nossos pensamentos controlam a realidade. No entanto, vamos testar
testar essa teoria com um experimento simples. Imagine jogar uma moeda e desejar que ela caia em cara. Não importa o quanto você se concentre na mecânica quântica, isso não vai alterar o resultado. O universo não está obedecendo às suas ordens mentais. Se fosse verdade que a consciência colapsa diretamente às funções de onda, então você poderia escolher o resultado de eventos quânticos apenas ao pensar neles. Mas testes têm mostrado que a aleatoriedade ainda prevalece. A mecânica quântica pode ser estranha, mas não é um tipo de feitiçaria. Então, por que a realidade se comporta de maneira diferente quando a medimos? A resposta está no ato da medição em si, não na pessoa que faz isso. O motivo pelo qual um elétron se comporta como uma onda quando não está sendo observado e como uma partícula quando é medido é porque a medição é um processo físico que interfere no sistema. Imagine uma mesa de sinuca em uma sala escura. Se você quer ver onde estão as bolas, você precisa acender uma lanterna. No entanto, ao fazer isso, você está acrescentando energia ao sistema, o que pode fazer com que a bola se mova ligeiramente. O mesmo ocorre na mecânica quântica. Ao medir uma partícula, você interage fisicamente com ela, o que a faz assumir uma posição definida. O chamado efeito observador não é algo místico relacionado à consciência. É qualquer interação que força uma escolha. Agora, as coisas começam a ficar realmente intrigantes. Se as partículas quânticas só assumem um estado definido quando são medidas, o que acontecia antes de qualquer vida consciente? O universo primitivo era apenas uma nebulosa de probabilidades esperando para ser medido. Isso nos leva a algumas ideias interessantes. Talvez o universo seja seu próprio observador. As interações entre partículas, forças e campos poderiam estar medindo constantemente a realidade, mantendo-a em um estado específico. Ou talvez a medição aconteça em um nível fundamental, no momento em que uma partícula interage com outra. Isso poderia ser o suficiente para contar como uma observação. Outra possibilidade é que nosso conceito de realidade esteja incompleto. Se precisamos medir algo para que ele exista em um estado definido, o que isso significa para as partes da realidade que ainda estão flutuando na incerteza, aguardando serem observadas? Talvez o universo não precise de observadores conscientes. A realidade não depende da atenção humana, mas sim de interações físicas que tornam as coisas reais. Porém, há um problema. Se já descobrimos que a consciência desempenha um papel na medição, isso implica que nossas mentes estão diretamente conectadas à própria estrutura da realidade. Isso poderia ser uma das descobertas mais profundas da história humana. Agora passamos de uma estranheza quântica para questionar se a realidade realmente existe quando não estamos olhando. Embora possamos ter descartado a ideia de que a consciência é necessária para a medição, ainda enfrentamos uma questão fundamental. O que realmente define a realidade? Se as partículas não possuem propriedades fixas até interagir com algo, isso significa que a realidade é apenas um mar mutável de probabilidades? E se a observação for feita por uma máquina, por outra partícula, ou até pelo próprio universo, o que força as coisas a assumirem um estado definido? O que isso diz sobre a natureza da existência? Por exemplo, pense em uma galáxia a bilhões de anos-luz de distância. Nenhum ser humano jamais a viu de perto e nenhum telescópio mediu diretamente cada um de seus átomos. Então, antes de qualquer observação, ela é apenas um conjunto de probabilidades. E se você sair de casa para o trabalho, as paredes da sua casa continuam no mesmo lugar, ou elas retornam a um estado quântico nebuloso até que você volte. Isso parece absurdo, porque no nosso mundo cotidiano, as coisas parecem estáticas, quer estejamos olhando ou não. No entanto, no nível quântico, sabemos que até algo ser medido, ele permanece em um estado de incerteza. Você já ouviu a famosa pergunta
pergunta: se uma árvore cai na floresta e ninguém está por perto para ouvir, ela faz barulho? A mecânica quântica nos obriga a questionar uma versão ainda mais estranha. Se a árvore nunca foi observada, ela já esteve em um estado definido para começar? E se nossa realidade inteira for apenas uma coleção de sistemas quânticos, isso significaria que tudo está em um estado indefinido até que algum tipo de observação o force a se manifestar de maneira concreta. O que é realmente estranho não são os físicos, mas as próprias leis do universo. Não tenho uma resposta definitiva, mas há muitas teorias sobre isso. Alguns dizem que o universo está constantemente se medindo por meio de interações entre partículas. Outros acreditam que o colapso da função de onda, por exemplo, não é nem necessário para a realidade existir. A ideia é que todos os estados possíveis coexistem ao mesmo tempo, e nossa experiência é apenas uma versão dessa realidade entre tantas outras possibilidades. Uma das teorias mais intrigantes propõe que a realidade que vivemos é, na verdade, uma projeção de algo muito mais fundamental: o princípio holográfico. Esse princípio sugere que tudo o que vemos como tridimensional pode ser, na verdade, codificado em uma superfície bidimensional na borda do universo. Isso levanta uma questão fascinante. E se nossa percepção da realidade não for nada além de uma ilusão, uma versão simplificada de algo muito mais complexo e profundo? Um exemplo disso pode ser um videogame. Quando você joga, vê um mundo vasto e detalhado, com árvores, oceanos e prédios. Mas, nos bastidores, tudo isso é controlado por linhas de código, programando como as coisas funcionam. Você não vê o código, apenas a realidade do jogo. Agora, e se o universo fosse algo similar? E se o que percebemos como realidade fosse apenas a camada superficial de algo muito mais profundo, que não conseguimos medir diretamente? Podemos ver e até experimentar o que acontece ao nosso redor, mas parece que, à medida que tentamos entender, ficamos cada vez mais longe de compreender o que realmente está acontecendo. Criamos regras e teorias para descrever fenômenos no nível quântico, mas os porquês por trás de certos comportamentos continuam sendo um mistério. A questão de saber se a realidade existe, independentemente de nossa observação, ou se ela é moldada por ela, é fundamental. E se as regras que seguimos, de alguma forma, fossem simplesmente uma programação? É aqui que entra a famosa teoria da simulação, que sugere que a realidade como a conhecemos poderia ser, na verdade, um sistema programado. Há até cientistas que afirmam que a estranha natureza das regras da mecânica quântica pode ser um sinal de que estamos vivendo em um universo computacional, quase como um videogame cósmico rodando em um hardware ultra avançado. Claro, tudo isso é especulação, mas a mecânica quântica já nos mostrou que o universo não é tão sólido quanto imaginávamos. Se no fundo tudo é apenas probabilidade, então, de certa forma, a realidade se assemelha menos a um objeto físico e mais a uma equação mutável, esperando para ser resolvida. A mecânica quântica nos deu um conjunto de regras sobre como a realidade se comporta nas menores escalas, mas não nos revelou por que as coisas funcionam dessa forma. Ainda não sabemos se a realidade é independente da nossa observação, ou se ela depende de nós, ou se é algo completamente diferente. O que sabemos, porém, é que o universo é muito mais estranho do que jamais imaginamos. Talvez, no fim das contas, ainda estejamos apenas arranhando a superfície de algo muito maior e mais complexo.